Voltamos para o segundo bloco do nosso programa e estamos conversando sobre a importância da comunicação pública na construção da democracia com o filósofo Mário Sérgio Cortella. Professor Cortella, a prestação de contas é fundamental para legitimar as decisões de governo, naturalmente, mas nós vemos ainda em alguns setores do serviço público certa resistência a essa prestação, bem como ao cumprimento de metas, por exemplo. No livro de sua autoria, Qual é a Tua Obra?, o senhor defende que as pessoas devem realizar as suas atividades tendo em meta qual é o propósito maior delas, o que daria sentido, inclusive, às tarefas mais simples, como servir um café. Eu pergunto, quando nós verificamos essa resistência a uma meta, por exemplo, é porque está faltando governança, ou seja, explicar por que aquela meta foi escolhida e qual é o propósito dela? Sem dúvida, nós temos no Brasil um início tardio de metodologias, técnicas e caminhos da área também privada no setor público. Uma das coisas que dá maior eficiência a algumas atividades no campo privado é a utilização não só de métricas, isto é, sistemas de medida e avaliação continuada, como também de metas que são decididas com um cronograma estruturado. Quando nós queremos fazer isso no serviço público, e é preciso fazê-lo, é necessário trazer do campo privado isso. Nem tudo. O serviço público tem a sua natureza própria, tem o seu modo de presença, tem a sua propriedade coletiva. O fato de ter de todos, não ser de todos, não significa que não é de ninguém. Ao contrário, sendo de todos, exatamente por isso, tem essa destinação. Quando se estabeleceu, por exemplo, no campo do judiciário, uma estrutura em que as metas apareceriam também elas como um requisito, isso provocou uma certa turbulência logo no início. Afinal, como dizem os árabes, os homens são como tapetes, às vezes precisam ser sacudidos. E uma certa sacudida mexeu no primeiro momento e pareceria que não se conseguiria dar cabo disso. Hoje não. Nós estamos reorientando os processos de maneira que as metas se incorporaram em várias áreas do serviço público, especialmente no judiciário. Se elas pareceram no primeiro momento inclementes, isto é, metas que não conseguiriam ser atingidas, e a primeira grita foi: não temos estrutura, não temos pessoal, não temos magistratura suficiente. Num segundo momento se pôde fazer uma reacomodação. E ali se percebeu algo, o quanto que o cidadão e a cidadã não tinham informação de que no dia a dia da atividade pública nem sempre se tinha clareza de qual era o local de chegada. Pareceria que a lógica do serviço público era apenas ele manter-se vivo, em vez de ir a algum lugar. Ora, princípio é ponto de partida, meta é ponto de chegada. O princípio do serviço público a gente sabe qual é: servir a população. Mas qual é o ponto de chegada? É servir a população? Não, esse é o princípio. O ponto de chegada é servi-la como? Em que situação? O que é que vai ser oferecido? Existe eficiência, eficácia no que se faz? Por isso, se a meta, há algum tempo, ela apareceu esdrúxula dentro de um circuito, especialmente no judiciário, hoje ela já se incorpora, especialmente nas instituições que são mais inteligentes e, atenção, mais democráticas. Tá certo. Bom, em suas palestras, o senhor chama a atenção para o fato de que o educador deve ser capaz de diferenciar o que é arcaico do que é tradicional, se quiser aí continuar encantando os seus alunos. Quando nós fazemos essa reflexão pensando no poder público e especificamente na comunicação do poder público com os cidadãos, a que conclusões nós podemos chegar? Que há várias coisas nessa relação de comunicação com a cidadania que várias delas são arcaicas. O que é o arcaico? É o que já está ultrapassado, é o que não tem mais vitalidade, aquilo que não se aplica mais. O que é o tradicional? É aquilo que tem que ser preservado. Por exemplo, não se confunda idoso com velho. Não se confunda antigo com velho. Exemplo, o pensamento de Platão, a obra de Aristóteles, a música de Mozart, a discussão feita por Catulo da Paixão Cearense, tudo isso é antigo, não é velho. Velho é aquilo que não tem mais vitalidade, é aquilo que já é arcaico. No mundo do serviço público, muitas coisas são velhas e têm que ser deixadas para o passado, e outras são tradicionais. Por exemplo, a importância e o respeito na relação com o cidadão, a valorização do magistrado e da magistrada em relação àquilo que faz, o servidor público como alguém que se orgulhe daquilo que faz, como um grande serviço de fato à população, e, portanto, algo que é antigo, mas não é velho.
né? Aquela satisfação de ser alguém que serve e que ganha a vida cuidando de vida. Você quer coisa mais honrosa do que ganhar a vida ajudando a cuidar de vida? Ora, isso é especial. Nesse sentido, faz parte dessa lógica da comunicação hoje, especialmente na atividade pública, que ela não utilize mais, né, modelos, plataformas, paradigmas, para usar uma palavra que é antiga, mas não é velha, né, paradigmas que sejam arcaicos. Por exemplo, supor que a comunicação se dá de forma arrogante, de cima para baixo, ou que ela é muito mais uma notificação do que uma formação. E, acima de tudo, algo que faz escorregar, que é não ser claro nessa comunicação de maneira a preservar o poder. Aí quebra a lógica. Muito bem, vamos focar novamente na comunicação do judiciário. Partindo do conceito de que a comunicação pública visa atender às necessidades da sociedade com o objetivo de informar para construir a cidadania. O judiciário está cumprindo adequadamente esse papel de construção, ou pelo menos de ajudar na construção da cidadania? Ainda não, mas vai fazê-lo. E está com a intenção de fazê-lo. Nós encontramos em vários níveis do judiciário, encontramos em várias regiões do Brasil, a disposição de homens e mulheres nesse campo de inclinar a sua atividade de maneira a fazer da comunicação não só uma atividade informativa, mas também ela formativa. A comunicação de um dos poderes, especialmente com pessoas que têm uma qualificação tão elevada, como é o caso do judiciário, ela precisa ser feita com uma intenção pedagógica, de formar o cidadão. E também, é claro, com disponibilidade para ser formado pelo cidadão. Claro. Nosso grande educador Paulo Freire dizia sempre: ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho. As pessoas se educam reciprocamente numa relação de convivência. Por isso, a comunicação no judiciário, insisto, tem que ter uma natureza pedagógica, isto é, formar as pessoas para compreenderem o que é e não apenas informá-las. Porque informar apenas alguém é dar a eles apenas um ponto de partida para ele chegar até algo que é um próximo passo. Mas formá-lo oferece a ele aquilo que a democracia precisa, que é maior autonomia. Autonomia. Autonomia não é soberania. Soberania é eu fazer o que eu quiser. Autonomia é eu fazer o que eu puder e quiser no âmbito da minha responsabilidade e liberdade. Uma comunicação institucional tem que ter um caráter pedagógico, isto é, tem que ser educativa. Professor, eu preciso chamar mais um intervalo, nós já voltamos, é só um minuto.